Olá, amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru e veiculado pela TV Educativa Prevê. Ele já esteve aqui em outras vezes, mas agora retorna para falar a respeito de um grande livro que ele escreveu. Para os nossos cumprimentos, Edgar Miguel. Olá, Sidney. Olá a todos que nos ouvem. Um prazer estar aqui, uma alegria, uma honra ter sido convidado novamente. O seu livro é muito interessante, Edgar, mas ele, na leitura, me trouxe algumas dúvidas e até, vamos dizer assim, pequenos questionamentos, como esse que eu vou fazer agora para você. Jesus nos ensinou a perdoar. Ele, embora muita gente tenha dificuldade para perdoar, e embora também muita gente interprete radicalmente as suas ideias, no seu livro você fala a respeito do perdão. E especificamente você diz que não precisamos perdoar o ofensor. Que história é essa, Miguel? Você está contrariando Jesus? De forma nenhuma. Quem ousaria, né, Sidney? Não, a ideia é que a gente consiga um nível de compreensão sobre o que a gente sentiu diante do que o outro fez ou da forma como o outro agiu, um nível de compreensão não somente racional, mas também emocional, que aquilo não nos afete. Porque eu acho que existe uma confusão muito grande, porque a gente constrói a frase assim, né? Eu te perdoo, como se eu estivesse dando alguma coisa a outra pessoa. E muitas vezes, magoado, nós não queremos dar nada de bom ao outro. A gente pensa que perdoar é liberar o outro, inclusive das consequências dos seus atos. E nós sabemos que não é assim. O perdão é para que eu me liberte do que eu estou sentindo. Então imagina a situação que eu acho que vamos chegar no futuro, aonde aquilo que o outro fez não me magoou. Aquilo que o outro fez foi imediatamente compreendido, a fragilidade do outro, a ignorância do outro, a ideia errada do outro, e aí eu estou bem, eu não preciso perdoar. Você está parafraseando Gandhi, quando perguntaram: o senhor já perdoou os seus inimigos, os seus ofensores? Não. Mas como? A grande alma da Índia não perdoou? Não, eu não... Até hoje nunca me senti ofendido. É isso? É isso. Eu acho, Sidney, que nós precisamos, parte do processo educativo do espírito, parte da evolução, me parece, significa educar o nosso sentimento e o nosso ser como um todo, de forma que a gente compreenda que as expectativas que a gente tem sobre o outro é que geram as mágoas, é que geram os sentimentos negativos que a gente tem. Mas quando acontece uma ofensa não em relação propriamente a nós, a um filho, a uma filha, a uma esposa, no seu livro você diz que você não deve permitir que o ofensor atinja você. Mas que história é essa? Ele está magoando a minha filha, está prejudicando a minha filha. Como é que eu vou impedir que isso me afete? Você traz uma situação que aumenta bastante a complexidade, né? Quando a gente olha, usando inclusive a doutrina espírita, de que todas as situações que eu ou qualquer pessoa que eu ame ou não, todas as situações que elas vivem ou que elas venham a viver, são uma oportunidade de aprendizado, a gente muda profundamente o significado daquilo. Por quê? Porque da mesma forma que eu preciso retomar o poder sobre os meus sentimentos, ou pelo menos conquistar esse poder, Sidney, a minha filha, a minha esposa, as pessoas que eu amo também precisam obter essa conquista. Isso é uma conquista para a felicidade real delas.
é mais difícil a experiência que você colocou, para que eu não me sinta ofendido nem magoado. E eu vou te dizer uma coisa, eu acho que no nível que a gente está, nós vamos nos sentir magoados e nós vamos nos sentir ofendidos, mas que a gente nós temos esse poder de ressignificar isso e acabar com essa mágoa, acabar com essa ofensa, com esse sentimento dentro de nós. No livro O Monge Executivo, em determinado momento, um dos personagens está numa cantina e discutindo, falando em voz alta, como perdoar o inimigo? Perdoar um estuprador? Perdoar um nazista? Isso é impossível. Chegou um professor de sociologia e falou, você está confundindo a palavra amar ou perdoar dentro do Evangelho. E ele fala as várias maneiras de você dizer o amor em grego. Sim. O amor que Jesus propõe, diz o autor, é de que você deve não colocar nenhuma condição para que aquela situação cresça dentro de você. Ele não está dizendo para você dar beijinho no seu ofensor e até sugere que você tome precauções para não ser agredido novamente. Mas ele propõe ali, nesse livro O Monge Executivo, algo que Allan Kardec fala em O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o amor pressupõe a confiança. E como é que você vai ter confiança em alguém que machucou você, um familiar seu? Mas o que ele propõe ali, e que é o que acho que você quer dizer no seu livro, você vai confirmar, é que eu não deva igualar o meu comportamento ao do ofensor. Perfeito. Perfeito. Se eu desaprovo o comportamento do outro, por quê? Porque eu vou tê-lo igual. Não tem o menor sentido. Então, de novo, olha só o que você disse. O amor sem condições. Nós, como os filhos de Deus, precisamos imitá-lo, né? O amor dele é incondicional. Estamos completamente longe dessa condição. Mas é o que nós devemos perseguir. O que significa amor incondicional? É o amor que entende até onde o outro pode chegar, Sidney. Essa é a grande questão. Nós precisamos libertar disso, dessa expectativa de que o outro vai nos compreender completamente. Como é possível, se eu não me compreendo? Nós vamos fazer um pequeno intervalo e a conversa com o Edgar está muito gostosa e você, telespectador, tem as suas perguntas. Vou tentar adivinhá-las para fazer para o Edgar, mas no instantinho estaremos de volta para o nosso segundo bloco. Estamos de volta para o segundo bloco do programa de hoje, que está delicioso, com a presença deste escritor, orador e pensador, Edgar Miguel. No bloco anterior, Edgar, você tentou nos passar a mensagem de que todos nós podemos perdoar. Mas parece-me que da maneira que você está colocando o perdão, ele não é assim tão difícil quanto a gente imagina à primeira vista. Eu acho que ele é difícil, Sidney. Ele é difícil. É que eu tenho o hábito de colocar coisas difíceis de uma forma muito simples. Isso é proposital, porque eu acho que nós pesamos muito determinadas tarefas que a gente tem que desenvolver dentro de nós, como, por exemplo, perdoar.
eu acho que fica muito pesado, muito dramático. Então eu faço um contraponto e eu coloco de uma maneira que parece ser ridiculamente simples. Isso até choca um pouco, mas é proposital para que a gente equilibre essa questão. Nós dramatizamos demais, fazemos muito mimimi para as coisas que nós precisamos fazer. Nós precisamos nos responsabilizar sobre os nossos atos, sobre o que a gente sente e sobre o que a gente pensa. Essa é nossa responsabilidade e aí está o segredo da transformação. Uma vez eu estava indo para Presidente Prudente fazer um ciclo de palestras e na estrada, eu estava passando ali por uma cidadezinha próxima, ouvi um pastor evangélico dizendo assim: eu consegui encontrar uma maneira de perdoar o meu inimigo. Aumentei o volume, ele tinha a fórmula mágica. Sim. Eu passei a orar por ele. A princípio, dizia ele, colocando ao lado dos meus familiares, meus filhos, meus avós, meus pais, ele situava-se como um ser mal cheiroso ali no meio das minhas orações. Com o passar do tempo, eu me acostumei. E hoje já nem sei mais porque estou orando por ele. Boa técnica, né? O que você comenta? Eu acho genial. Sabe por quê? A prece, ela é um movimento muito íntimo, né? A prece real, né? Ela aproxima. E quando você coloca no meio da sua prece alguém que você não gosta, vamos para dizer o mínimo, que você tem dificuldades, você faz uma aproximação no lugar mais difícil, que é com o pensamento. Porque você sabe, o pensamento é absolutamente livre, né? No social eu posso abraçar quem eu não gosto, por verniz social. Mas no pensamento eu tenho repulsa. Quando eu começo a trabalhar as barreiras que eu tenho no nível mental, eu de fato começo a diluir as barreiras que eu tenho. Agora, isso se faz através da prece. Agora, a grande questão é que nível de honestidade você coloca nessa intenção de se aproximar mentalmente da pessoa através da prece. Eu acho que aí é o segredo desta fórmula, que eu acho bastante interessante. Você sabe que eu tive um problema 20 anos atrás e usei essa técnica. E ontem, 20 anos depois, a pessoa que me desagradou, me prejudicou e era objeto das minhas orações, ela precisou de alguma coisa, eu a atendi. E, no mínimo, ele me mandou a mensagem dizendo que não me odiava mais. Será que funciona mesmo? Porque nós temos que dizer ao telespectador que o perdão, da maneira como a gente até então estávamos entendendo, era quase que impossível. Sim. Dar beijinho no interlocutor que o agrediu, que machucou uma filha sua, mas dizer que você de longe assume o compromisso de não fazer o mesmo com ele é o perdão? Sim, desejar o bem a ele, como diz o Evangelho. Você sabe que existe um exercício para você checar se você perdoou ou não. Um exercício muito simples na sua construção, mas extremamente complexo de ser feito. É assim, você se recolhe sozinho num quarto, num local que não te interrompam, você se coloca na frente dessa pessoa, se imagina na frente dessa pessoa, de pé, e o abraça, mentalmente. Imagina-se abraçando a pessoa que você te ofendeu, uma pessoa que você não gosta. Se você conseguir abraçar, mas aquele abraço gostoso, Sidney, sabe, aquele abraço apertado de quem quer bem essa pessoa. E se ele não retribuir, é problema dele. Totalmente ele problema. Ele se entenda com o Criador? Sim, porque isso significa, se você conseguir abraçar no espaço de ampla liberdade que você tem dentro de você, significa que você não tem mais barreira em relação a ele, que você o enxergou de outra forma. Há uma cantiga da infância que eu ensinava aos meus evangelizandos, vamos ver se eu consigo lembrá-la. Mais ou menos assim: esquece as ofensas,
ao dar-lhes perdão? Não, esquece as ofensas. E assim já não pensas em dar-lhes perdão. Uma coisa mais ou menos assim. Ok. Você acha que o esquecimento representa já o perdão? Acho que não. Por quê? A neurociência já nos diz que a memória é altamente ativada sob fortes emoções. Entendi. E quando a gente é impactado, isso se grava fortemente dentro de nós. Quer dizer que você tem que evitar que você mantenha o seu ódio camuflado ali dentro. Sim. Eu acho que assim, não é esquecer. A não ser que... depois eu falo sobre o a não ser que. É lembrar e aquilo não te machucar mais. Esse é o objetivo. Quando é que eu estou livre daquela situação que aconteceu há 30 anos atrás? Quando eu me lembro e eu continuo bem, continuo em paz, continuo tranquilo, continuo sereno. Esse é o objetivo que tem que ser. Veja, de novo, a minha liberdade em relação ao que aconteceu. Eu quero que você continue com o seu pensamento do a não ser que. Certo? E eu vou tentar falar o verso agora, porque o pessoal deve... Você lembrou. Esquece as ofensas, se és um cristão, assim já não pensas em dar-lhes perdão. Mais fácil e mais nobre a gente esquecer, já bastam as lutas do nosso viver. E você está dizendo que não basta esquecer, mas você tem que lembrar de uma forma que não... Signifique mais. Como? Signifique mais aquilo. Entendo. E veja, a canção é ótima, por isso que é o senão que. Depois que eu me libertei, depois que eu consegui lembrar daquilo sem nenhum tipo de dor, eu posso esquecer. Você acha que o fato de eu ter, naquele caso que eu falei de 20 anos atrás, feito um favor para essa criatura, representa alguma coisa? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E olha, digo mais, hein? Mesmo que o seu sentimento, ou o sentimento de alguém nessa posição, não esteja completamente harmonizado, o gesto tem muito valor. É um gesto de paz? É um gesto de paz, é uma tentativa de fazer o bem, ou talvez uma conquista de fazer o bem a alguém, mesmo que não esteja completamente harmonizado. Eu acho que as vibrações de simpatia que você isso pode começar a produzir do outro para você, auxiliam no processo. Maravilha. Nós nos empolgamos com o perdão e eu tenho tanta coisa para perguntar para o Edgar. E vamos dedicar o próximo bloco a um tema que ele trata e eu, por coincidência, não existe coincidência, mas eu acabei de estudar, vou até escrever um artigo a respeito. Eu quero saber do Edgar, que história é essa de que a religião não deve ser considerada externamente, e sim partir de dentro do nosso coração. Não saia daí, já já Edgar Miguel estará de volta, e com essa conversa gostosa, didática, transparente, que para mim está sendo muito importante. Espero que você esteja gostando também. Voltaremos no instantinho. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de Cupom Fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. O tempo voou. Eu falei para vocês que a conversa com o Edgar seria muito agradável.
E nós temos aí muita coisa para conversar com ele, mas agora nosso tempo é limitado a este terceiro bloco do programa Despertar. Edgar, num ping-pong aí para a gente tentar extrair de você mais conhecimentos desse magnífico livro seu que eu adorei, permita que eu fale ao seu coração. Religião, você fala no seu livro literalmente que não é uma exigência exterior, isto é, das entidades, da sociedade ou das entidades, e sim um desejo interno de ser feliz. Traduza. Eu acho que a gente pode perceber, Sidney, que existe um vazio dentro do ser humano, né? Que nos leva a uma busca de algo, né? E cada um elege esse algo, né? Alguns falam da busca de sentido, o motivo existencial, etc. Eu penso que esse vazio está relacionado à falta da conexão com o todo, que seria uma outra forma de dizer com o Pai. Atualmente, cardiologistas falam que você consegue mais saúde e controlar melhor sua pressão se você se espiritualizar. Não falam em religião. Não. E Allan Kardec, num gesto de boas festas, quando ele fala em religião, ele refere-se inclusive àqueles que não têm religião, mas que conseguem esta elevação espiritual. Que seria a religiosidade, né? Então, há uma diferença? Sim. Muitos religiosos talvez tenham pouca religiosidade. E né? muitos não estão? Não, são ateus, podem se dizer, porque eles renegam o Deus que lhes foi apresentado, né? Mas talvez eles tenham descoberto uma conexão toda particular. E esse é outro ponto interessante. A religiosidade é individual. A forma como você se relaciona com o Pai é diferente da minha. Porque você é único. Eu sou único, nós somos únicos. E você me fez lembrar de que lá no prefácio do Nosso Lar, no prefácio do Emmanuel, ele termina dizendo que o que a gente precisa é de espiritualidade, que talvez seja sinônimo de religiosidade, né? Paulo dizia que não basta você conhecer a religião, você tem que vivenciá-la. Isso. E essa vivência me parece interna. Como é que eu me vejo no todo, Sidney? Que peça eu sou neste todo? Né? Qual a minha conexão com o todo? O meu professor de inglês me deu uma dica recentemente que para eu adquirir uma certa fluência, que eu tenho que o tempo todo pensar em inglês. A gente fazer as coisas certas depende dessa internalização, isto é, o tempo todo eu me vigiando para cumprir as coisas certas, para na hora da emoção essa assertividade que ela possa ser apresentada? Isso que você disse está dentro do processo de autoconhecimento, né? Que significa autoeducação também, né? Já foi dito que a gente tem que orar como respira, né? O tempo todo. Mas eu penso que a gente precisa partir, Sidney, de uma compreensão do todo. E a doutrina espírita nos faz isso. Eu acho que a doutrina espírita é uma nova forma de enxergar as coisas, de viver as coisas. Nós temos muitos telespectadores de outras crenças. Uhum. E a gente respeita, claro, e procura, às vezes, até trazer temas assim não tão espíritas. Okay. Eu gostaria, nós estamos chegando ao final desse programa e desde já quero convidá-lo para retornar, que nós temos muita coisa para conversar ainda. Okay. E eu tirei um outro trechinho do seu livro que diz assim: o incômodo maior não é a dificuldade. Como assim, Edgar? O incômodo maior é o desânimo em superá-la? Sim. Nós temos uma dificuldade, uma doença. O grande impacto da doença é como eu a interpreto, não é a doença.
Porque você sabe, duas pessoas da mesma família que sofrem a mesma doença vivem essa situação de uma forma completamente diferente. Então é como eu lido com ela. E muitas vezes eu apenas não quero lidar com ela e por isso sofro. Então quer dizer que é uma questão de postura interna? Sim. Diante do problema, da dificuldade, da dor? Sim, 1000 vezes sim. Você deu a fórmula. Não é o que te acontece que te faz sofrer, mas é como você interpreta o que acontece. Como você reage. Como você reage, como você vivencia. E nós temos o poder de mudar a forma como a gente lida e vivencia as situações. E hoje não vai dar tempo, mas no próximo programa você vai desenvolver mais essa ideia. Quero que você encerre o nosso programa dizendo que tal esta história aí, me explique melhor, a tal da felicidade possível. A felicidade possível. Nós sabemos na doutrina que a felicidade total é impossível no mundo encarnado. Neste, pelo menos? Neste. Por enquanto, então? Por enquanto. Tá. Mas existe uma quantidade de felicidade disponível aqui que a gente usufrui muito pouco. A felicidade possível é muito maior do que a gente Olhando vê. para aquela câmera lá, diga para os nossos telespectadores como encontrá-la. Como encontrar a felicidade? O que é isso e a felicidade possível e como encontrá-la. A felicidade possível, no meu entendimento, é quando não há conflitos internos, quando há paz dentro de nós. E como que eu busco isso, como eu encontro isso? Me conhecendo, me respeitando, me amando como eu sou. Em qualquer religião eu posso encontrar esse caminho? Qualquer religião. Qualquer religião. Especialmente as cristãs, por conta do poder do Cristo, né? da sua mensagem claríssima. Mas eu entendo que todas elas buscam nos tornar homens de bem, né, Sidney? Que bom. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, eu agradeço, uma alegria estar aqui. E na próxima semana estaremos de volta com mais um programa Despertar, novamente com mais um assunto do seu interesse. Até lá.